lição de segunda-feira, ataque maligno. Vamos juntar um pouquinho o assunto dessa semana com o da semana passada, falando de Ellen White e o seu dom profético. Aqui na lição de hoje está trazendo um episódio em que Ellen White teve uma visão a respeito do grande conflito, trazendo assim muitas explicações do que estava acontecendo na época dela, do que aconteceria no futuro. E aí quando ela estava voltando para casa, tendo uma viagem, ela teve uma sensação de que existia um ser ao lado dela. E aquele ser ali começou a incomodar. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, um instante. Às vezes a gente lê essas histórias, né, e fala assim, mas será? Tanto tempo atrás, será que não era impressão dela? Será que não era um sentimento? Né? Que coisa esquisita, você está sentado e você olha para o lado, não tem ninguém, mas você sente que tem alguém. Algum tempo atrás, conversando com um amigo meu que durante muito tempo esteve em algumas religiões espiritualistas, ele falava para mim, ele falava assim, Omar, às vezes eu estou em alguns lugares e eu tenho sensações como se estivesse ali, como os espíritos estivessem ali. Eu falei, tá, mas e por que eu não sinto? Ele falou, não, é porque durante muito tempo eu tive envolvido com isso. Então, a minha percepção, ela é maior, ela é diferente. E aí, então, deu aquelas explicações todas que eu não quero me aprofundar nesse momento. Mas por que eu estou falando isso? Só para dizer para você que não é uma coisa do passado, não é uma coisa de gente que de repente que tem um sentimento, que acha que teve essa sensação. Não, realmente isso acontece. Por quê? Porque nós estamos vivendo num grande conflito entre o bem e o mal. E o bem, ele existe. E o mal, ele também existe. Às vezes, a gente quer dizer de que o mal não existe, mas o mal, ele existe em Satanás, nos seus anjos todos, e aqui existe o bem, em Jesus, em Deus, nos seus anjos, aqui está. São seres que existem. Então, foi o que aconteceu com Ellen White. E depois ela ficou sabendo que ao mesmo tempo que ela tinha essa sensação pesada de que tinha um ser estranho ao lado dela, os anjos vieram para poder libertá-la. Então, a gente tem que entender essa semana, esse quadro geral, tá bem? Que existem muitas coisas que acontecem no mundo, eu vou até dizer, todas as coisas que a gente vivencia, de alguma forma, ela se encaixa nessa guerra entre o bem e o mal. Aí você vai perguntar assim, mas pastor, por que existe o mal? Se o mundo era perfeito, se Deus é perfeito, se as criaturas de Deus são perfeitas, então por que em algum momento surgiu o mal? Deixa eu fazer um convite para você. Vamos para o céu juntos. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter eternidade para perguntar para Deus, para estudar e para tentar entender isso. Porque esse é um dos grandes mistérios que a nossa mente hoje, extremamente limitada, a gente não consegue entender. Eu acho que quando a gente estiver no céu, na eternidade, a gente vai conseguir. Enquanto isso, vamos aceitando. Existe uma guerra entre o bem e o mal. E o bem, na verdade, já venceu essa guerra. A gente só tem que estar do lado certo.